Boa noite, amados. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, para falarmos da palavra de Deus. Nós falaremos então como usufruir da promessa de Deus e como que ela se manifesta na Bíblia. Eu estava no sítio e alguns amigos que lá já preguei convidaram de novo para fazer uma pregação e eu fiz uma oração ao Espírito Santo e ele me mostrou então 3 versículos, 3 salmos da Bíblia e como estão as promessas de Deus ali. É lógico que Deus ele coloca o sol, ele coloca a chuva para todos, os bons e os maus, a Bíblia diz. Deus é sempre bom. Então, mas como então entender essas promessas e como usá-las e como usufruir dessas promessas? Antes de nós entrarmos exatamente no tema, nós vamos falar que há uma cegueira espiritual pelo qual nós não entendemos e nem compreendemos a palavra de Deus. É como se fosse uma paixão, o feitiço da paixão. Nós ficamos hipnotizados. É a atração por esse mundo. Quando nós estamos atraídos por esse mundo, nós ficamos cegos para as coisas de Deus. Nós vamos utilizar o livro 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e diz assim: nos quais o Deus desse tempo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então esse mundo é governado por Satanás. Então o Deus desse tempo, dessa era, é o inimigo de Deus, não é Deus. Cegou o entendimento dos incrédulos, dos que não acreditam que Deus realmente existe e é real, Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes brilhe a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Certo? E para nós entendermos um pouco mais a Bíblia, nós temos que entender desse mundo, que há uma diferença entre esse mundo natural onde nós vivemos, olhamos, pegamos nas coisas e sentimos, e temos que entrar num outro mundo do qual nós não vemos. Esse mundo é o mundo espiritual. E a nossa batalha, praticamente tudo que nós fazemos aqui, são por influências de espíritos, bons ou maus. Os maus vão fazer com que nós ficamos iludidos por esse mundo, pelas paixões desse mundo, porém, eles são invasores da nossa mente. Você vai sentir muito mais o desejo de estar no mundo do que de ir para Deus, Mas quando você entra nessa profundidade, então seus olhos vão abrindo e você vai começando a enxergar essa maravilha de Deus. E por isso que eu estou fazendo então esse tema aqui, as promessas de Deus. Vou citar também no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 12, Efésios 6, 12, que ele diz: pois não temos que lutar contra seres humanos, contra carne e sangue, mas sim contra os domínios e poderes, contra os senhores das trevas deste mundo, contra os males espirituais em regiões celestiais. Então veja só, irmão. A nossa briga não é contra o nosso filho, não é contra a nossa esposa, não é contra alguma pessoa que você acha que está lhe fazendo mal. Mas a nossa guerra é contra a influência que está vindo sobre esta pessoa, seja filho, seja esposa. A nossa guerra é contra essas potestades que estão vindo, que estão fazendo com que essa vida fique travada, haja conflitos, haja divisões, separações e tudo. A Bíblia diz que o inimigo vem para matar, roubar
e aniquilar com nós humanos, né? Somente Deus vem para nos amar. Nós vamos pegar como base para falar das promessas de Deus 3 salmos: o Salmo número 1, o Salmo 23 e o Salmo 91. No Salmo número 1 é muito claro, e as promessas de Deus, elas vêm sobre uma condição. Eu comparo, irmão, muito parecido com o que nós dizemos aos nossos filhos. Por exemplo, meu filho, as suas notas na escola não estão muito boas. Eu quero te dar um incentivo. Se as tuas notas a partir de agora não forem inferior a 8, né? No final do ano, se tu não tirar nenhuma nota inferior a 8, no final do ano eu vou te dar um presente. Aí é aquilo que a criança quer, o filho quer, seja no telefone, seja alguma coisa. E Deus não faz diferente, é quase a mesma coisa, irmão. Vejam só no Salmo 91. Depois você medita em casa no Salmo 91. Toda vez que a Bíblia fala bem-aventurado, esse bem-aventurado significa seja feliz, você é feliz. Ele diz assim, bem-aventurado o homem. Então, como é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios? Quem são os ímpios? São as pessoas que não creem verdadeiramente em Deus, até vão na igreja, mas não têm a vida convertida para Deus de verdade, né? Aí faz tudo aquilo que o mundo ainda influencia. Nem fica parado no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer Deus é duvidar que Deus existe, é zombar, é pecar deliberadamente. Nada, vou tomar minha cervejinha aqui mesmo e pronto, né? Então você escarnece Deus dessa forma, ignorando que Deus existe, ignorando, desconhecendo que Deus realmente quer e tem pra gente. Então veja a condição de Deus. Deus coloca: se você sair da ideia mundial e sair da parte dessas pessoas, deixar de ser influenciado por essas pessoas, e do segundo versículo, ter o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar de dia e de noite. Então veja só, Deus está sugerindo para mim: sai das ideias do mundo, sai das amizades do mundo e dedica ao estudo da palavra de Deus. Mas ele não quer uma simples leitura. Ele quer que nós tenhamos prazer, irmão. Imagina você estar lendo um gibi do tempo que lia, você está vendo que dá prazer, porque tem uma historinha lá, você vai, ou qualquer livrinho de quadrinhos, qualquer livro que você for ler, tem sempre um enredo, você vai lendo e quer ver sempre o capítulo seguinte, você vai ler. Então você tem prazer de ler aquilo. Quando você encontrar esse mesmo prazer na Bíblia, quando, ao contrário dos prazeres do mundo, você tiver prazer na Bíblia, olha o que ele diz para ti. E Deus é fiel. A promessa aqui é: você será como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o fruto no seu tempo certo, suas folhas não murcharão, e tudo que você fizer prosperará. O que Deus está dizendo? Saia das ideias do mundo, coloca a tua mente no conhecimento de Deus, que Deus vai fazer acontecer na tua vida, vai prosperar. Esse mesmo salmo ele é bem completo, porque ele vai falar daquele que não fizer isso. Daquele que não fizer isso. Ele fala aqui: ao contrário, os maus não resistirão no julgamento final, nem os pecadores no ajuntamento dos justos. Na realidade, você não vai se salvar, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá, morrerá, né? Tem uma partezinha aí que eu devo ter pulado, agora na segunda, né? Que ele fala: você será como vento,
tudo que tu vai ganhar será como vento, como palha moída que o vento espalha. Não vai conseguir juntar benefícios, bens, etc. Tal. Porque você vai estar sempre gastando dinheiro com alguma coisa que a fantasia desse mundo vai te dar. Beleza? Até aí o Salmo número 1. Nós vamos agora para o Salmo 23. No Salmo 23, irmão, o segredo desse Salmo está na primeira frase. Está na primeira frase. O Senhor é meu pastor. Nós vamos então voltar um pouquinho no tempo que o pastor de ovelha cuidava das suas ovelhas e havia uma relação muito íntima com as ovelhas e o pastor. As ovelhas conheciam o grito do pastor. Alguns pastores assoviavam e as ovelhas se acostumavam com aquele assovio. Elas sabiam a hora que elas iam para o pasto e sabiam a hora que elas iam para a sombra da árvore. E sabiam a hora que elas iam beber água, porque o pastor ficava guiando. E o cajado do pastor era o instrumento pelo qual ele defendia dos ursos, dos leões, das serpentes, aquelas ovelhas. Então veja o ensinamento que isso nos dá. A pergunta que eu faço agora: você está permitindo que Deus, que Jesus Cristo, seja o seu guia, seja o seu orientador, né? Você está permitindo que Jesus seja o seu pastor, né? Essa é o grande questionamento do Salmo 23. Você está permitindo ser guiado pelo Espírito Santo? Você tem uma relação de intimidade com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com o conhecimento? Qual a sua grandeza? Qual o seu entendimento? Qual a sua profundidade? O apóstolo Paulo falou, né, da altura, da largura e da profundidade que nós temos com a palavra de Deus. Então, se eu estou sendo guiado por esse pastor, que hoje é Jesus Cristo, então olha o que vai acontecer. Nada me faltará. Né? Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Quando fala em águas tranquilas, é uma paz de espírito muito grande, nada vai me perturbar. Ele restaura minha alma e me guia pelos caminhos da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Então veja só, irmão, não é maravilhoso? Mas para receber essas grandezas de promessas, tem que deixar Jesus ser o seu pastor. Tu preparas uma mesa, um banquete diante dos meus inimigos e transborda o meu cálice. Vejam, vai me dar fartura, vai me dar fartura, vai sobrar. Na minha casa não vai ter fome, não vai ter desgraça, vai ter benevolência de Deus. Tu preparas uma mesa, já falei. Próximo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na tua casa, na casa do Senhor, por longos dias. Então veja só. Se você se deixar ser guiado por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra de Deus, as promessas são maravilhosas que nós temos hoje. Amém? Glória a Deus. Certamente o bem e a bondade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarão na casa do Senhor por muitos e muitos dias. Finalizando aqui o Salmo 23. Então, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, irmão. Nada me faltará. Agora,
todo mundo que entender isso vai receber de primeira? Não, porque tem um grau de fé, um grau de intimidade. Nós temos que buscar o ponto de sentir prazer naquilo que nós estamos fazendo, na palavra de Deus, né? Lógico. Vamos agora pegar mais um salmo. Você está vendo como é que a promessa de Deus? Deus coloca uma condição. Se você fizer isso, sinceramente, do fundo do seu coração, você receberá as graças do Senhor. Se você fizer isso, você receberá isso. Amém? Glória a Deus. No Salmo 91, o segredinho do Salmo 91 não é fazer como muitas pessoas fazem. Pega a Bíblia, bota um púlpito na casa e abre a Bíblia no Salmo 91 como se ela fosse um amuleto, como se ela viesse dar sorte. Irmão, isso pode ser até pecado, né? Se nós não entendermos o conhecimento da palavra. Então vejam só. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Tem muitas versões que vai dizer, aquele que mora na casa do Senhor. Imagina uma coisa aqui. Quando nós vamos morar na casa de uma pessoa, às vezes poucos dias, mas pode ser muitos dias. Nós temos duas situações. O dono dessa casa vai se agradar com a minha presença ou ele vai se desagradar com a minha presença. E qual que eu tenho que fazer para que eu fique os dias lá feliz da vida? Eu tenho que agradar o dono da casa. Por quê? Eu tenho que observar o costume do dono da casa, que hora que ele dorme. Vamos supor que ele durma 8 horas da noite, mas eu durmo às 11. Aí eu vou ficar bagunçando, rindo alto? Não. Eu tenho que respeitar o dono da casa. Se eu assim eu fizer, ele não vai nem querer que eu saia de dentro da casa. Ele vai dizer, olha, meu irmão, amanhã eu vou me embora. Não, rapaz, fica mais um pouco, fica mais. Poxa, eu gosto muito da sua companhia. Você é uma pessoa muito bacana. Mas por que ele está dizendo isso, irmão? Porque eu me esforcei para agradar. Eu estou agradando o dono da casa. E ele vai dizer, não, amanhã eu vou fazer uma comida especial para nós. Não vá não, fique mais uns dias aqui. E o Salmo 91 começa, aquele que habita no esconderijo do Senhor, à sombra do Todo-Poderoso. Você já pegou um sol quente e cansado, com sede, e se escorou numa sombra? Você tem o refrigério daquela sombra? Cara, é bom demais, é muito legal isso. O que Deus está dizendo? Se você fizer de Deus a sua casa e respeitar as regras de Deus para agradá-lo, olha, se você elogiar a Deus como está aqui, direi ao meu Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Você tem que elogiar o dono da casa. Por mais que você não concorde com o que ele faça, mas você está na casa dele. Então, quando nós entendemos isso, irmão, fica muito legal a gente entender, fazer o resto da coisa. E o resto, se nós agradarmos o dono da casa, vai chover de promessa de Deus sobre a nossa vida. Olha o que ele fala aqui. Porque Deus nos livrará do laço do caçador e da peste maligna. Proteção de doenças. As doenças não vão chegar tão fácil com você. Com suas penas ele te cobrirá, e debaixo de suas asas estará protegido. A verdade dele é escudo grande e protetor. Deus fará com nós como a galinha faz com os pintinhos. Você já viu uma galinha pegando chuva? Ela está se molhando, mas os pintinhos estão todos debaixo das suas asas. É assim que Deus faz conosco. Deus nos protege das setas do inimigo, muitas vezes. Não trará medo do terror da noite, nem da flecha que voa de dia. Meu irmão, a Bíblia quando fala em flecha, são sementes de pensamentos maldosos que muitas vezes o Satanás nos induz. Tudo aquilo que há de errado, roubo, assalto, assassino e tudo, essas pessoas antes receberam uma flecha do demônio
e endossaram isso e chegaram a executar tal situação. Ficaram com raiva, não tem domínio próprio. Alguma situação aconteceu de modo que ele aceitou a proposta do diabo e foi lá e fez aquilo que foi. Deus vai te prometer que ele vai te proteger para que essas setas do inimigo nunca invadam a tua mente. Nem da peste que anda às escuras, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Olha só a proteção de Deus. Se nós morarmos na casa do Senhor, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás afetado. Somente verás com os teus olhos e observarás o pagamento dos perversos. Coitado, a gente vê no jornal todo dia essas pessoas pagando alto preço, sendo preso, às vezes sendo morto, né? Porque tu fizeste como morada o Senhor e o teu refúgio. Então, se eu fizer da morada o Senhor, se eu morar na casa do Senhor, e para eu morar eu preciso conhecer as regras do Senhor, Ele vai me proteger de um bocado de coisas. Amém, irmão? Então era isso. É simples, mas ao mesmo tempo um pouco complexo. Isso pode ser entendido como a revelação da palavra. Existem duas situações. Quando eu leio a palavra, eu entendo, mas se eu persistir nessa palavra, o Espírito vai nos revelando, vai nos mostrando, desencadeando todos esses versículos que muitas vezes é como se fosse um enigma, né? E depois vai ficando claro na nossa mente. Amém? Tem muitos versículos aqui. Mal nenhum sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque ele ordenou aos anjos quanto a ti, para que guardem todos os teus caminhos. Pelas mãos te levarão, para que não tropeces teu pé em alguma pedra. Tu pisarás sobre o leão, a cobra, passarás esmagando ao filho do leão e à serpente, por ele ter me amado tanto, eu também o livrarei em alto e retiro, e eu o porei, porque ele conhece o meu nome. Deus dizendo, porque você conhece o meu nome, porque você sabe quem eu sou, porque você sabe de que eu sou capaz, eu farei isso. Ele me chama e eu responderei. Deus vai chamar nós pelo nome. Alô? Atenção, tá ligado? É isso, irmão. Estarei com ele em sua angústia, eu o livrarei e o glorificarei. Deus nos dá glória também, mas toda a glória é para Deus. Mas Jesus não lavou os pés do discípulo para mostrar o seu grau de humildade? Deus faz isso com a gente nesse salmo. Como muitos dias de vida, eu o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória a Deus! Deus vai mostrar a salvação para nós. Ele vai nos salvar se nós fizermos de Deus a nossa casa, onde nós moraremos. Amém? Glória a Deus. Eu queria encerrar aqui, fazer uma oração. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se converteu a Deus, ainda não se converteu, eu quero dizer para você, irmão, Jesus, Filho de Deus, falou, só existe um caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus também falou, Jesus também falou. Nicodemos questionou a Deus, como faço para nascer de novo? Por acaso terei que voltar ao ventre da minha mãe? Não. Esse nascimento é um nascimento espiritual. Como é que eu faço para nascer de novo? A Bíblia diz que aquele que confessar o nome de Jesus como Filho de Deus e o nosso Salvador, esse já está dentro do plano de salvação. Amém? Então eu convido você agora, você pode fechar seus olhos e a gente fazer essa oração. Pai, eu entrego agora esse irmão que está ouvindo essa pregação, que está ouvindo essas palavras, que ficou realmente crendo no Senhor.
fazendo com que ele, Pai, entregue a vida ao Senhor. Não importa, Deus, como ele está agora. Não importa como ele está, Pai. O Senhor quer tratá-lo. O Senhor quer cuidá-lo. Do jeito como ele está. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, irmão, entregue a sua vida a Jesus. Eu quero agradecer, Pai, eu quero te entregar esse irmão, essa irmã, que hoje faz essa oração comigo, entregando a vida a Ti, meu Deus. Eu recomendo ao irmão procurar uma igreja evangélica mais próxima, aonde você se encontra. Eu sou da Igreja da Paz. Se tiver uma igreja próxima, você pode procurar lá, que os irmãos vão lhe receber muito bem. E a partir de agora, Deus disse que todos os seus pecados serão perdoados. Você nasceu de novo, né, para uma nova vida. Adquira uma Bíblia, irmão, e tenha o hábito de ler, porque só assim nós vamos conhecer a Deus verdadeiramente. Congregue, procure uma igreja. As igrejas, os irmãos vão ser o auxílio, o apoio, para que você não volte atrás, para que você não volte atrás. Jesus disse que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino. Então, uma vez que você tomou essa decisão, irmão, siga em frente e não volte atrás. Amém? Quero desejar paz a todos os irmãos que ouvirem, que fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ok.